Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a acompanhar a nossa leitura de hoje, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, o nosso texto base vai ser o 9 e o 10, mas nós vamos ler a partir do primeiro verso, para que a gente possa se situar um pouco no contexto dessa passagem. Então, Davi convocou para Jerusalém todos os principais de Israel, os principais das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, e os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos seus pés, nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa para o meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que atentamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é que edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vosso Deus, aos vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos por tua bondade e por tua graça em nossas vidas. Dá-nos a inspiração, Senhor, que precisamos. Fala conosco, que esta palavra possa, Senhor, nos motivar, nos fortalecer e nos encorajar, para que, na força do Senhor, nós possamos continuar na tua obra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema dessa mensagem: conselhos. Podia ter colocado vários temas, né? Vários títulos, né? Conselhos de um rei sábio, ou conselhos de um experiente rei a um rei que o está sucedendo. São conselhos. Todo o capítulo 28 desse livro, 1 Crônicas, ele começa a descrever o final do reinado de Davi. E descreve todo o sucesso de Davi. Davi está apresentando ali agora, diante de toda a congregação e de todo Israel, toda a sua liderança. Ele havia sido ungido rei, reinou 7 anos em Hebrom, 33 em Jerusalém. Davi reinou 40 anos sobre Israel.
E como diz a palavra de Deus, a espada nunca descansou de suas mãos. Davi foi chamado para ser um rei e para ser um homem guerreiro, para conquistar terras, conquistar a nação, consolidar o reino de Israel. Deus chamou isso, Davi foi ungido para isso, e ele começa já o seu reinado decapitando o inimigo ali, começa no seu reinado não, mas ele começa já na unção do Senhor, vencendo os seus inimigos, decapitando a cabeça de Golias. Ele, no poder do Espírito Santo, ele liderou e venceu várias batalhas, esteve presente na conquista de boa parte da terra de Israel. Foi um rei bem sucedido, politicamente foi bem sucedido. Ele se cercou de homens sábios que o aconselharam nas decisões importantes, grandes e pequenas que precisava tomar. E por consequência disso, o reino de Israel enriqueceu muito, o próprio rei acumulou muita riqueza, e se você acompanhar a leitura, você vai ver ali que no capítulo 29, Davi faz uma descrição da sua posse, da sua riqueza pessoal, que ele separa para ofertar. O nosso irmão Roberto estava falando sobre os tipos de oferta, né? Então Davi, ele separa uma parte da sua oferta para dedicar à edificação do templo, o qual ele havia colocado no seu coração e que Deus o impediu, haja vista ele ter sido um homem de guerra. Então, Deus levanta Salomão para esse propósito. Nós podemos, analisando o reinado de Davi, a gente vai ver que ele foi um reinado muito abençoado e muito próspero. E o contexto dessa passagem é Davi, no final do seu ministério, no final do seu reinado, final de carreira, ele convoca toda a liderança para apresentar o sucessor ao trono. Davi está buscando toda a liderança e buscando o apoio dessa liderança, porque parece que é uma coisa simples e fácil, Deus escolheu e pronto, e é aquele que vai se levantar, mas precisa do apoio. Então Davi busca o apoio da sua liderança e apresenta Salomão para ser o sucessor, o seu sucessor no trono. E a gente percebe aqui que no meio da fala de Salomão, de Davi, dirigida ao povo, num determinado momento ali nos versos 9 e 10, primeiro ele está se dirigindo à liderança, buscando apoio. Davi é um homem que tem autoridade para falar, as guerras que venceu, aquilo que conquistou, ele está apresentando números e prestando contas ao povo, do seu reinado, da unção que estava sobre a sua vida. Mas num determinado momento ele se vira para Salomão, e ele fala com o filho, deixando alguns conselhos. Davi chama e deixa algumas instruções para Salomão, e ele diz: tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai, tenha um coração íntegro, faça a obra com alma voluntária. O Senhor esquadrinha o coração, Ele penetra os pensamentos, busque a Deus. Então, são conselhos práticos para uma vida espiritual próspera e abençoada. E eu diria que são conselhos que nós podemos levar para todas as áreas da nossa vida. Não apenas para a edificação da nossa vida espiritual, mas também em tudo o que a gente faz, porque a palavra de Deus para a gente é tudo o que você colocar a mão, é onde a planta dos teus pés alcançar. Então a palavra e os conselhos de Deus para a nossa vida não é apenas para uma vida espiritual abençoada, mas para que eu seja um bom empregado, para que eu seja um bom amigo, para que eu seja um bom vizinho, para que eu seja um bom patrão, para que eu seja um bom músico, para que eu seja um bom negociante. São conselhos que devemos levar para a vida toda, porque Deus não vê a gente partidariamente, nós somos corpo, alma e espírito, Deus nos vê de forma integral. Então são conselhos práticos de um velho experiente rei já,
que o Senhor já está, por assim dizer, o recolhendo para si, e Ele dá esses conselhos ao seu sucessor. Qual seria a coisa mais importante a dizer? E o que mais que havia incomodado o coração desse rei, que ele queria e passar para frente, para poder trazer auxílio e privar o seu sucessor de passar por situações difíceis e conflitantes? E o mais importante, né? Como que os conselhos desse rei pode nos ajudar hoje? Como que ele pode nos ajudar hoje? Porque quando a gente vai olhar para o reinado de Salomão, a gente vai ver que Salomão, ele vai ouvir o conselho do seu pai, ele vai ampliar o reino de Israel, ele vai ter paz por todos os lados. O reinado deste homem vai ser um reinado sem igual. Então são conselhos para nós hoje, como que pode nos ajudar hoje? Então, o que é necessário para uma vida integral, espiritual, em todas as nossas áreas, abençoadas, e também perante aqueles que convivem conosco? Então, primeiro conselho de Davi: nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Ele diz aqui no verso 9: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Agora veja, será que Salomão já não conhecia esse Deus? Será que Salomão já não havia testemunhado do seu pai, ali no interior da mesa, da sua casa, compondo os salmos, cantando os hinos, tocando a lira, a harpa, e falando com esse Deus? Será que Davi não falava desse Deus, do testemunho para os seus filhos? Certamente que sim, certamente que ele já havia testemunhado do seu pai, louvando, adorando a Deus, compondo os salmos, cantando as vitórias das batalhas do Senhor. Só que não é esse tipo de conhecer que eu conheço, mas é o conhecer íntimo, de andar com Deus, de confiar em Deus, de depender de Deus, de na angústia clamar a Deus, como o Davi vai escrever nos Salmos: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. E quando você vai ver lá no texto bíblico, o esperei esperando, tive que conviver com esse tempo todo esperando e confiando e perseverando, porque pelo conhecimento que tive, esse Deus é um Deus fiel, é um Deus que livra, é um Deus que salva, é um Deus de socorro. É esse tipo daquele que experimentou nas horas mais difíceis, Deus estendendo a mão. É conhecer a Deus na sua intimidade, na adoração, na oração respondida, no clamor. Davi foi ungido, e essa unção que o capacita a ele ter uma experiência diferenciada de todos aqueles que estavam à sua volta. É esse tipo de conhecer, é o conhecer pessoal, e para isso é necessário investir tempo, oração, dedicação, meditação, oração, experiência de milagre, experiência de poder, orar e buscar e desejar o milagre de Deus. Assim como Davi precisou várias vezes conviver com o milagre de Deus. Davi teve milagre nas suas vidas. Eu quero dizer que Deus tem milagre para a minha vida e Deus tem milagre para a tua vida. Quantas vezes Davi em perigo de morte, nas mãos dos inimigos, e Deus deu a Davi a estratégia para que ele pudesse receber livramento. Podemos citar vários. Ziclag, quando estava ali, toda a família, a cidade foi sitiada, foi queimada. Quando ele estava diante do rei, e ele se fez de louco, e tantos outros milagres que Davi testemunhou. Deus tem milagre para a minha vida, Ele tem milagre para a sua vida. Esses milagres acontecerão à medida que a gente confia, à medida que a gente consegue desenvolver na graça de Cristo intimidade
com esse Deus, conhecê-lo na intimidade, o Deus que é provedor. Então, o que é necessário para uma vida próspera? Em primeiro lugar, precisamos conhecer a Deus. Conhecer e conhecer e conhecer. O meu povo perece por falta de conhecimento. E porque não conhecemos, não buscamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses dias, eu esqueci, olha só, e conhecimento, só uma ilustração simples, mas eu esqueci o meu celular no estabelecimento. Hoje, a gente sabe que o celular é tudo ali. Tua carteira de motorista, tua carteira de, teu cartão de crédito, tudo é o teu celular hoje. E eu esqueci o meu celular. E a pessoa que pegou o meu celular, que me conhecia, graças a Deus me conhecia, ele procurou na hora ali os números de emergência salvo, para poder ligar para aqueles números e dizer, olha aqui, ó, fulano de tal esqueceu o celular, está com a gente, está guardado, está em segurança. Não tinha nenhum número de segurança lá. Pois eu poderia ter colocado o nome dos meus filhos, o número da igreja, do meu colega pastor, algum, para a pessoa poder, num momento como esse, a pessoa vai receber e vai lá porque você acessa. Mas eu nem tinha conhecimento disso, gente. Então, por falta de conhecimento. Conhecimento de coisa que a gente precisa conhecer acerca de Deus, porque se a gente não conhecer, a gente não acessa. O trono da graça dele é cheio de recursos, mas nós só temos acesso se nós tivermos conhecimento dos caminhos. Precisamos conhecer a Deus. Segundo lugar, nós, se queremos ter uma vida abençoada, próspera, nós precisamos servir a Deus com um coração íntegro, coração perfeito, alma voluntária. Tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro com alma voluntária. Amados, Davi é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Você percebe que este homem, ele cresceu muito, porque ele tinha uma revelação no seu coração. Tudo o que ele possuía, ele sabia que não era dele. O que Davi fez, esse é um desafio que nós precisamos aprender, é uma revelação que precisamos ter primeiramente para o nosso coração, para que a gente possa desfrutar. Davi exerceu durante todo o seu reinado algo que se chama mordomia cristã. Davi não era dono de nada, e eu e você não somos donos de nada, porque tudo é de Deus, a terra, os céus, tudo é do Senhor, tudo foi criado por Ele e para o louvor da sua glória. No entanto, Deus, Ele permite que a gente possa desfrutar da mordomia cristã, da mordomia. E você sabe que o conceito de mordomia é esse: o mordomo não é dono de nada, mas desfruta de tudo. Você e eu podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem e pode colocar nas nossas mãos, na tua mão, à nossa disposição. José no Egito não era dono de nada. Potifar nem sabia o que ele tinha. E José podia desfrutar de tudo aquilo. Depois Deus o coloca sob o governo de todo o Egito. Ele desfrutou de tudo aquilo. Supriu provisão para toda a sua família. Deus pode colocar isso nas minhas mãos. Ele pode colocar isso nas tuas mãos. Ele é o Deus provedor. Mas quando que isso acontece? Quando ele encontra um coração íntegro, uma alma voluntária, um coração perfeito. Isso que Deus espera de nós. Muitas vezes,
frequentemente, talvez, nós fazemos coisas para impressionar pessoas. Para impressionar pessoas. Queremos deixar a nossa marca para impressionar pessoas. Davi nunca teve a intenção de impressionar pessoas. Ele sempre teve um objetivo no seu coração, de deixar uma boa impressão diante do Senhor. Por isso, quando nós temos essa revelação, nós esquecemos o politicamente correto, mas nós nos dedicamos a impressionar aquele que derramou sobre nós a sua graça, aquele que nos trouxe tamanha salvação. Então, veja, não perca tempo tentando impressionar pessoas, mas procure investir o seu tempo impressionando a Deus com um coração puro, íntegro e uma alma voluntária. Nada nos pertence, mas podemos desfrutar de tudo que é do trono, que vem do trono da graça do nosso Deus. Servir ao Senhor com um coração perfeito, com alegria. Como diz o canto, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Entrai no seu tempo com ações de graça. Então, em primeiro lugar, conheça a Deus, busque a Deus. Ele tem milagre para a sua vida. Os milagres de Deus não estão apenas registrados para dar autoridade ao que está escrito na palavra, mas são milagres que foram em pessoas simples, como você e eu. Busque servir esse Deus, porque só no servir é que nós poderemos desfrutar da mordomia. Se eu não sirvo, se eu não estou servindo, se eu não estou colocando a mão do arado, eu também não desfruto dessa mordomia que Deus quer colocar na minha mão. Então é só no serviço que eu desfruto da mordomia. Então veja, nós somos um corpo, e qual é o teu chamado, qual é a tua vocação nesse corpo, para que você possa servir ao Senhor, não apenas no contexto da igreja, mas eu tenho esse entendimento, e você também precisa ter, que nós somos chamados para servir a Deus em todas as áreas. Tem gente que é chamado para servir a Deus ensinando letras, outros são chamados para servir a Deus curando feridas, criando experimentos, com tecnologia. Outros são chamados para servir a Deus com edificações. Nós somos chamados para servir a Deus defendendo outros, exercendo como é que é? Exercendo o quê? Advogado vai para o céu? Eu só quis brincar lá com o nosso irmão lá atrás. Lá. Mas somos chamados por Deus para defender pessoas perante... Somos chamados, mas devemos fazê-lo com coração íntegro, porque só no servir é que nós podemos desfrutar da mordomia cristã. Terceiro ponto, nós precisamos que Deus esquadrinhe nossos corações. Veja, olha o que diz aqui, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra os desígnios dos pensamentos. Então, Deus esquadrinha. Aí vem a pergunta, pessoal, qual tem sido a minha motivação? Porque é notório que muitas pessoas fazem obras, e fazem obras excelentes, obras dignas de um voto de louvor. Tudo bem, glória a Deus, mas o que importa para Deus não é o tamanho da obra, como bem frisou o Roberto, no momento da oferta, não é o tamanho da oferta, mas é a motivação que está atrás da oferta, a motivação que está por trás do serviço, é aquilo que o que me motiva
a servir? O que me motiva a entrar para o ministério de louvor? O que me motiva lá na minha empresa, eu ter uma vida reta, eu tratar o meu empregado, ou eu tratar o meu patrão e orar por ele? Qual que é a minha motivação? É isso que importa para Deus. É isso que importa para o Senhor, a motivação do nosso coração. Por isso precisamos que Deus esquadrinhe, porque se há algo no meu coração, se há uma motivação que não está correta, que não vai de acordo com os padrões do Senhor para a minha vida, eu preciso de arrependimento, eu preciso de perdão, eu preciso de correção, eu preciso que Deus me coloque no prumo, que o Senhor venha e me convença do meu pecado, para que eu ande de maneira direita, para que eu possa desfrutar daquilo que Ele tem para a minha vida. Então a pergunta para nós é: qual é a motivação do teu coração? Qual é a motivação do meu coração? Como que eu tenho servido a esse Deus? É por pressão? É por necessidade? Eu tenho feito porque eu quero promoção diante dos homens? A palavra do Senhor diz que devemos entrar no lugar secreto, porque é ali no secreto que Deus nos recompensa. Então veja, o esquadro na construção, ele é um instrumento que serve para endireitar uma obra quando ela está sendo levantada fora do padrão. Quando ela está sendo levantada fora do padrão. Na família, nós tínhamos uma pessoa que a gente trabalhou com construção civil durante muitos anos. Meu pai trabalhava com piso, mas o nosso negócio era mais piso, né? Mas tinha uma pessoa na família que trabalhava com construção. E eu me lembro dele contando uma vez, uma pessoa começou a levantar uma parede e falou assim: olha, essa parede você tem que bota o plume e ver essa parede, porque essa parede está torta. A pessoa não deu ouvido e foi trabalhando, levantando. Quando chegou num determinado momento, ele olhou, botou o plume e derrubou a parede. Você vai ter que começar do zero, porque está fora de prumo. Esse negócio não vai funcionar, não vai ficar bom. Assim também as nossas vidas. A nossa vida está sendo edificada. Mas a minha vida e a tua vida precisa ser edificada de maneira correta. Nós precisamos do prumo de Deus. Precisamos do esquadro de Deus. Precisamos que Ele esquadrinhe o nosso coração. O salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se dá algum caminho mau, Senhor, me corrige, me coloca no caminho. Deus, na verdade, Ele já conhece a intenção dos nossos corações. Ele conhece as nossas motivações. A Bíblia diz que Ele conhece as nossas palavras. Antes mesmo que ela venha à nossa boca, Ele já conhece aquilo que já está no nosso pensamento. Os nossos corações precisam ser endireitados por Deus. Você percebe, parecem conselhos, são conselhos simples, mas conselhos para um reinado bem-sucedido. E quem dirá, para uma vida profissional bem-sucedida, para uma vida cristã bem-sucedida, para uma vida espiritual que pode deixar um legado para a nossa família. Precisamos que Deus esquadrinhe os nossos corações. Então veja, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a Deus, servir com o coração perfeito e que Ele esquadrinhe os nossos corações. Em quarto lugar, nós precisamos buscar a Deus. Olha o que Davi diz a Salomão, no finalzinho do verso 9, capítulo 28. Se buscares, Ele se deixará achar por ti. E essa é uma decisão que somente Salomão podia tomar. É uma decisão que só cabe a mim e a você. A decisão de buscar a Deus. Porque uma coisa é conhecer a Deus. Uma coisa é saber qual é a vontade de Deus. Outra coisa é, sabendo qual é a vontade de Deus, conhecendo o caráter desse Deus, é buscar a presença desse Deus. Andar com esse Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Abraão foi chamado de amigo de Deus porque Deus se deixou achar. Moisés viu o Senhor e teve uma vida transformada. E essa é uma decisão que só eu posso, uma decisão que cabia exclusivamente a Salomão. E a decisão de buscar a Deus é uma decisão que cabe exclusivamente a mim e a você.
Então, não podemos esperar que ninguém faça essa escolha por nós. Não podemos esperar que ninguém faça essa escolha por nós. Eu disse aqui um dia desses que eu conheci aqui na igreja nós temos um neto do primeiro bispo metodista brasileiro, César da Corso, filho, que é o César. Esses dias estivemos celebrando as bodas de ouro do César e da Duda. Mas eu também conheci um primo dele que ele disse que ele sequer conhecia. Conheci um primo do César, que também é neto do primeiro bispo da igreja metodista. Um médico aposentado já, mais ou menos próximo da idade do César. Um homem que está afastado da presença de Deus, um homem que não tem essa revelação. Talvez Deus tenha me colocado no caminho para que eu possa compartilhar com ele um pouco da graça, um pouco da bondade de Deus, um pouco do perdão desse Deus. Mas uma pessoa, veja, neto de bispo, certamente ouviu falar desse Deus, mas tomou a decisão de investir a sua vida numa carreira bem-sucedida, um médico pediatra muito bem-sucedido, aposentado hoje, mas afastado da presença de Deus. Um homem que não tem esperança. Se tornou um ateu. E de vez em quando a gente se encontra e a gente conversa um pouco. Tento compartilhar com ele um pouco dessa graça. Então essa é uma decisão que somente nós podemos buscar. É uma decisão de buscar a Deus com um coração puro. É uma decisão que Salomão precisaria fazer para ser um rei à altura do seu pai. O profeta Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13 diz que nós o buscar. Em que contexto Jeremias diz isso? Que contexto Jeremias diz isso? No contexto em que o povo estava cativo, no contexto em que o povo estava distante, no contexto em que o povo tinha uma revelação de que Deus se manifestava só em Jerusalém e eles estavam na Babilônia. E Deus está dizendo: mas se vocês me buscarem, eu vou me deixar achar, vocês vão me achar. Então, ou seja, buscar a Deus, conhecer a Deus. Uma outra coisa necessária, um outro conselho de Davi, né? Precisamos da revelação de Deus. Precisamos dos mistérios de Deus, da revelação desse Deus. Se o buscardes, Ele deixará achar-se por ti. Então, o segredo de uma vida realizada, o sucesso, ele não consiste na abundância dos resultados que são alcançados, mas em termos vivido uma vida no centro da vontade do Senhor. Portanto, a nossa busca deve ser uma busca em humildade, em fé. A palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, se converter, eu vou ouvir, dos céus eu vou perdoar os pecados, vou sarar a sua terra. Deus, Ele quer que a gente conheça Ele na intimidade, buscando Ele de todo o coração. O segredo de uma vida realizada é tê-la vivido na presença do Senhor. E Ele está ao alcance de uma oração sincera, Se com tua boca clamar ao Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra do Senhor. E por último, e mais importante, ou não menos importante, nós precisamos evitar um grande perigo. Nós precisamos evitar o perigo de deixar a Deus. Veja o que diz
verso 10. Verso 9, finalzinho do verso 9. Se o buscares, ele se deixará achar. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então nós devemos e precisamos evitar esse perigo de deixar a Deus, de perder o viço pela presença de Deus. Porque quando ele diz que ele rejeita para sempre, não significa um mero revanchismo da parte de Deus, mas a confirmação de uma escolha feita no meu coração de deixar. Então nossas escolhas de hoje, elas serão confirmadas na eternidade. São conselhos que Salomão deveria observar. Quando a gente observa a vida de Salomão, a gente vai ver que esse reino foi um reino bem próspero de Salomão. Mas Salomão, ele esbarrou aqui. A gente avaliando a vida de Salomão, analisando a vida deste homem, ele acabou pendendo para a idolatria. Ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor. E nós temos pelo menos 3 livros na Bíblia que são atribuídos a Salomão. O livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. O livro de Cantares é atribuído à idade mais jovem e viril de Salomão, porque ali conta, ele narra a sua vida romântica, a sua vida amorosa. E tem ali uma alegoria do amor de Deus, do amor de Cristo pela igreja, mas ali fala dessa vida mais viril de Salomão. Depois nós temos o livro de Provérbios, que é o livro da meia-idade de Salomão, que dá muitos conselhos. E Salomão, em algum momento ali, ele acaba se desviando, lá no livro de Eclesiastes mesmo, ele fala que tudo que o seu coração desejou, ele deu ao seu coração. E no final do capítulo 12, ele dá um conselho para o jovem. Então você jovem que está me ouvindo hoje, ele diz: olha, lembra-te do teu Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? Antes que os teus moedores cessem e tudo mais, e você não tem mais prazer nessa vida. Ele se desvia dos caminhos do Senhor. E o livro de Eclesiastes, que é o livro atribuído à sua idade mais já terceira idade, vamos dizer assim, seria quando ele, de fato, ele se volta aos caminhos do Senhor, quando há arrependimento no coração de Salomão. Mas Salomão esbarra. E em um determinado momento ele deixa. E como resultado, o reino depois de Salomão, ele é dividido. Ele não deixa um legado igual deixou o legado do seu pai Davi. Deus estabelece sua aliança com Davi, e no seu trono tem sempre um descendente, do qual vem Cristo e do qual é o nosso Salvador. Então, e por fim, ele diz: sê forte e faze a obra. Salomão é convocado para a edificação do santuário. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: que esse santuário que foi levantado com pedras, aonde a arca do Senhor é depositada no santíssimo lugar, esse santuário somos eu e você hoje. Nós somos esse santuário. E nós precisamos considerar que na edificação desse santuário, Deus não faz a obra sozinha. É o Espírito Santo quem faz, Deus é quem salva, mas nós somos chamados para seus cooperadores, para seus colaboradores na edificação dessa obra. Então tem a parte que cabe a Deus e que nenhum homem poderia fazer. É a parte que nos salva, é a parte que nos justifica, é a parte que nos perdoa,
é a parte que dá a nós a filiação de Cristo, é a parte que nós fazemos agora, somos família de Deus. Mas tem uma parte que é nossa, de buscar, de jejuar, de conhecer, daí de edificar esse santuário, fortalecer esse santuário, porque o santuário, aquele santuário que foi edificado lá em Jerusalém, no determinado momento, o templo foi destruído e a arca da aliança foi removida, e no templo não ficou pedra sobre pedra, para que a minha e a tua vida não vire pó e fique pedra sobre pedra. Nós precisamos edificar bem esse santuário, para que o inimigo não venha destruí-lo e remover a presença de Deus das nossas vidas. Conselhos de um sábio rei, para que tenhamos uma vida próspera e abençoada. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, nos fortaleça, nos dê coragem, e que o Senhor nos inspire a termos essa vida, porque todos nós aqui somos príncipes do Senhor, todos aqui somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Então, se esses conselhos são conselhos para o herdeiro, são conselhos que servem para mim e para você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Deus e Pai, nós te louvamos por tua graça e percebemos, Senhor, na palavra dessa noite, que só tem a ganhar a pessoa que busca o Senhor, a pessoa que toma a decisão mais importante da vida, de servi-lo com a motivação correta, de permitir ser esquadrinhada, de andar nos teus caminhos, de conhecer a Ti e ter uma alma voluntária e evitar cair no engano. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que esta palavra seja uma palavra revelada, um conselho guardado dentro de cada coração, de cada alma. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida dessa minha irmã, Senhor, que a tua unção seja derramada de maneira copiosa, e que cada irmão e irmã possa tomar as suas decisões com sabedoria, conhecimento da Tua Palavra. Que a gente possa, Senhor, na caminhada, experimentar os milagres, porque muitos milagres o Senhor tem para as nossas vidas, muito livramento, o Senhor tem experiência, e na experiência, no dia a dia, nas lutas, é que clamamos e vamos ouvindo, experimentando o Seu livramento, um Deus fiel, um Deus que livra, um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que levanta, um Deus que sustenta, um Deus que prospera. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos passar os avisos, e depois vamos receber a bênção.